Mundo UFG está no ar com informações para você. Olha, o mapa de calor de Goiás está menos vermelho e mais laranja, indicando que algumas regiões do estado saíram da situação de calamidade. São cidades como Pirenópolis, Anápolis e também as da região norte. Outras, como Uruaçu e Niquelândia, estiveram na cor laranja, mas voltaram para a vermelha, que indica estado de calamidade depois de uma semana. Bom, é possível, sim, verificar que o estado de Goiás reduziu o ritmo de contaminação e óbitos, mas não foi uma redução satisfatória a ponto de trazer tranquilidade para a sociedade goiana. Ocorreu uma redução, mas ainda estamos num patamar muito elevado. É um patamar semelhante àquele do período do carnaval, né? Antes de ocorrer aquela explosão de casos que nós vimos alguns dias atrás. Então, todo cuidado é pouco, né? Qualquer relaxamento pode fazer com que aquela situação mais grave que nós estamos vivendo, ela volte com aquela mesma intensidade. Algumas semanas a gente falava, esse é o pior momento da pandemia. Agora a gente voltou para o nível pré-carnaval. Então, aquela pior fase a gente parece que superou. Sim, aquela pior fase nós conseguimos superar. O professor Harrison faz parte da plataforma Covid Goiás, da UFG, que monitora e divulga dados da pandemia desde o ano passado, com atualizações constantes. Ele explica que a leve melhora nos números é resultado das medidas de isolamento. É bastante nítido, por exemplo, na cidade de Goiânia. No mapeamento mensal, nós observamos que no pior período, que foi aquele de meados de fevereiro e início de março, né, e meados de março também, nós tivemos um total de 281 óbitos. E após o decreto de isolamento, ocorreu uma queda para 206 óbitos. Então, se não tivesse ocorrido aquelas ações de isolamento, com o ritmo que nós estávamos, né, os óbitos poderiam ser pelo menos 30% maiores. Poderia ter ocorrido a 350 óbitos, 400. É bom reforçar que depois do feriado de carnaval, a ocupação dos leitos de UTI saltou de 70% para quase 100% em questão de dias. Tivemos o feriado de Páscoa e ontem o de Tiradentes, então o alerta continua. O Dia do Índio, que foi na segunda-feira, 19 de abril, ainda é celebrado e lembrado com estereótipos. A realidade de violência e invasões fica muitas vezes silenciada. E hoje, claro, os indígenas ainda enfrentam a pandemia. Eu conversei com o professor Elias Nazareno, da UFG, que desenvolve trabalho internacional para entender a relação de povos indígenas com a saúde. As populações indígenas elas têm um know-how, né? Um nível de experiência histórica para lidar com situações relacionadas a epidemias muito grande, né? Então, eles talvez tenham muito mais a nos ensinar do que nós a ensinar a eles, né? Então, eles desenvolveram uma série de estratégias, como, por exemplo, o fechamento das aldeias em relação ao acesso de pessoas que não pertenciam àquela comunidade, né? Buscaram também nos conhecimentos tradicionais formas de atenuar os efeitos da pandemia, né? Do povo Apinagé, né? Que é um povo que vive no Tocantins, no estado de Tocantins, em que até um mês atrás não tinha acontecido um caso sequer de coronavírus por conta das estratégias que eles adotaram. Principalmente no início da pandemia, muitos povos indígenas sofreram com a morte de idosos, de anciãos. A maioria das culturas indígenas brasileiras é baseada na oralidade, na fala. Então, quando se perde um ancião ou anciã, se perde muito dos saberes e da cultura. No caso dos Carajás, aqui de Goiás, nós tivemos casos da perda de anciãs que trabalhavam com a confecção das famosas bonecas Carajá, né? Que tem uma cultura milenar, e tudo isso, de certa forma, foi perdido com a morte desses anciãos, né? Indígenas são grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Foram registrados atrasos na imunização e muitos não conseguem ser vacinados porque não vivem em aldeias, que são áreas homologadas pelo Estado. E na medida em que as pressões sociais, a pressão da mídia, a pressão internacional foi crescendo, eles tiveram que atender as populações indígenas, mas a vacinação ficou muito aquém, né, do que deveria ser.
Um outro problema sério que foi enfrentado por todos nós, e que nós tivemos, inclusive, fazer uma campanha aqui no nosso curso de Educação Intercultural, que saiu em alguns meios de comunicação, foi uma campanha de incentivo aos povos indígenas que se vacinassem, porque existiam agentes externos, sobretudo agentes religiosos, ligados a essas religiões neopentecostais, que preconizavam a não vacinação, né? Que é, em suma, o negacionismo. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a contaminação da população indígena é 84% acima da média nacional e a mortalidade 150% maior. Um estudo da revista Frontiers indica a subnotificação do Ministério da Saúde. O governo registrou 103% menos mortes de indígenas na Amazônia Legal do que o monitoramento feito pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Já a Fundação Nacional do Índio usou menos da metade dos 13 milhões de reais que deveriam ser destinados à proteção dos povos indígenas contra os efeitos da pandemia. O governo federal usou só metade do dinheiro destinado ao combate à fome em 2020. Dos 500 milhões atribuídos ao Programa de Aquisição de Alimentos, 240 milhões não foram usados. Segundo o IBGE, a fome afetou mais de 10 milhões de brasileiros durante a pandemia e levou 125 milhões de pessoas a algum tipo de insegurança alimentar. Diante da previsão de que os recursos do programa para 2021 serão de 101 milhões, movimentos populares e parlamentares reivindicam que o governo direcione 1 bilhão ao combate à fome no país. O Mundo UFG vai para um rápido intervalo e já retorna. Em 2021, mais que dobrou o número de mortes por Covid-19 em gestantes e mulheres no pós-parto. De acordo com o Observatório Obstétrico Brasileiro, a principal causa seria a falta de acesso ao tratamento adequado para a Covid-19. Segundo o observatório, 1 a cada 5 gestantes ou puerpérias não teve UTI disponível e 34% não foram entubadas. O Ministério da Saúde tem indicado que mulheres grávidas que tenham comorbidades precisam receber a vacina da Covid. A partir de maio, profissionais da educação devem estar no próximo grupo prioritário da vacinação em Goiás, segundo a Secretaria de Saúde. Professores e professoras relatam o aumento da carga de trabalho, além do esgotamento físico e emocional durante a pandemia. Nós temos uma perda de 2, 3 professores por dia, registrado, nós temos aí mais de 100 mortes, né? E, além disso tudo, que é um impacto gigantesco, né, para a nossa categoria, nós temos vivido tempos, assim, bem tensos, né, porque, de repente, em uma sexta-feira do mês de março de 2020, nós estávamos em sala de aula, e aí, no domingo, nós já fomos informados que não estaríamos ali mais, e tudo passa a ser online, né? Muitos enganam pensando que o fato de não estarem nas atividades presenciais das escolas, não estariam os profissionais trabalhando. Mas, pelo contrário, a atividade é muito mais detalhada, muito mais cansativa. O trabalho tem que ser muito mais diferenciado do que se tivesse na sala de aula. Eu acredito que nós mulheres, né? E eu falo tanto por pesquisas como por experiência de vida, nós ainda somos mais afetadas, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui no ambiente virtual, ministrando as nossas aulas, nós estamos com os filhos ali na sala que também estão assistindo a aula, e aí de forma que isso tem adoecido. Segundo as representantes dos sindicatos, receber vacina é uma reivindicação dos professores para que se sintam seguros a voltar às aulas presenciais. Preocupados que estamos pelo fato de muitas crianças, muitos jovens não terem acesso à internet, não terem acesso aos instrumentos tecnológicos que possibilitem o acompanhamento das aulas remotas e por esse motivo não têm tido a mesma produtividade, a mesma participação, o acompanhamento necessário do conhecimento para que eles possam ter o mesmo rendimento. E como é que o sindicato avalia, então, as aulas presenciais, professora? Como que o sindicato... Bom, o que nós temos a dizer? Nós somos contra as aulas presenciais, sem a vacina.
A informação que nós temos é de que agora, em maio, já serão as próximas categorias a serem vacinadas e esperamos que com isso a gente tenha condições de retomar as atividades presenciais. O decreto mais recente do governo estadual determina que atividades não essenciais só podem funcionar de segunda a sexta-feira. Isso interfere no horário de trabalho dos funcionários. Segundo o advogado trabalhista Murilo Chaves, existe a expectativa de que o governo federal publique novas medidas que permitam de novo a redução da jornada de trabalho ou suspensão de contrato. Enquanto isso não acontece, enquanto não vem nenhuma medida do governo federal nesse sentido, nós temos que observar que quase todas as categorias profissionais, quase todos os sindicatos profissionais já travaram uma negociação coletiva com permissões para esse período de pandemia, para esse período da segunda onda da pandemia, e caso a categoria profissional daquela empresa, daquele empregado ainda não tenha feito isso, é possível que a empresa procure diretamente o sindicato para fazer um acordo individual, possibilitando às vezes antecipação de férias, antecipação de feriados, uma implementação de banco de horas para esse período, home office para aquelas atividades compatíveis com o teletrabalho. O que nós devemos fazer é procurar soluções. Segundo o Pindograma, site de jornalismo de dados, a cada 100 brasileiros ocupados, 86 trabalham presencialmente durante a pandemia. Dados do Instituto de Pesquisa Aplicada mostram que pobres e periféricos estão mais expostos à Covid porque precisam sair de casa para trabalhar, além de passar mais tempo no trajeto, como no transporte público, o que agrava pela dificuldade de acesso a serviços de saúde na periferia. Familiares e especialistas denunciam a subnotificação de casos de Covid em presídios. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, havia cerca de 70 mil infecções e 322 mortes entre agentes penitenciários e presos. No entanto, familiares dos encarcerados não confiam nas estatísticas e criticam o descaso do governo com os presidiários. Ainda segundo as famílias, o tratamento oferecido é o kit Covid, o tratamento sem comprovação científica. A gente vai para um intervalo bem rápido e já volta. Não saia daí. Em Goiânia, jovens puderam participar da simulação de uma reunião da ONU, organizada pela ONG Gono Júnior. A ideia é que eles possam aprender sobre assuntos globais e também propor soluções para problemas de onde vivem. Alguns integrantes da ONG são estudantes da UFG. Na simulação da reunião da ONU, foram mais de 100 jovens inscritos e de todas as regiões do país. Participei da Gono Júnior agora em 2021 na forma online e foi uma experiência incrível, totalmente enriquecedora, que mudou muito a minha visão de como atuar nas relações internacionais e tudo mais. Participar de simulações, tanto no sentido de organizar quanto realmente representar um país ali, é muito enriquecedor. Eu acredito que desde que eu comecei a atuar dentro da Gono Júnior, uma das coisas que eu mais pude desenvolver foi a minha gestão e a minha liderança. Coisas que são fundamentais para qualquer aluno, para qualquer pessoa que queira se inserir dentro do mercado de trabalho, especialmente dentro da proposta do curso de administração. Começa amanhã e vai até 24 de abril o primeiro simpósio internacional de dinâmica de grupo e gestão de equipes. É totalmente online, com convidados do Brasil, França, Portugal, Moçambique e Argentina. A ideia é falar sobre a formação, os desafios e a ética de coordenar grupos nos contextos organizacional, social, clínico e de saúde. Informações pelo WhatsApp 98266-6772. E no domingo, aqui na TV UFG, tem live da campanha Vacina, Arte e Solidariedade, que arrecada e distribui alimentos e produtos de higiene para famílias de baixa renda. A live é às 4h30 da tarde e, além de ser transmitida pela TV UFG, estará também no YouTube da UFG e na Rádio Universitária. Na live se apresentam os artistas Diego Mascate, Cleuber Garcês e Nina Soldera e Chechel. E você já contribuiu com a campanha? É só fazer doação de qualquer valor para o Pix frentesolidaria@rtve.org.br. Vamos fechar essa edição do Mundo UFG falando de escuta empática ou escuta qualificada. Nesse momento de tanto estresse para todo mundo e sofrimento, ela pode ajudar bastante. É uma qualificação da escuta para que a gente possa auxiliar as pessoas através do escutar.
Porque as pessoas querem auxiliar, as pessoas desabafam com outras pessoas e as pessoas geralmente não sabem o que fazer. Como que eu vou escutar alguém com o intuito de beneficiar essa pessoa? Então, uma escuta qualificada que beneficia o nosso ouvinte, né, quem a gente está ouvindo, mas também qualifica todas as nossas relações. Quanto mais eu tenho qualidade na minha escuta, melhor eu educo meus filhos, melhor eu ensino como professora, melhor eu vendo, melhor eu lidero, né? Então, a escuta qualificada, ela beneficia todas as relações. Como é que a gente pode treinar, assim, ou aprender a ter essa escuta? Eu falo que a gente desaprende, sabe, Letícia, ao longo da nossa vida, a escutar com qualidade. Nós vivemos num mundo muito corrido. Antigamente as pessoas escutavam as perguntas, pensavam para responder. Hoje em dia, mal a pessoa está perguntando, a gente já está respondendo em seguida. Então, a gente precisa realmente treinar o tempo de ouvir, o tempo de se calar, o tempo de esperar com que a pessoa conclua o raciocínio dela, que a gente não fique brigando mentalmente com a pessoa. Já viu que a pessoa começa a conversar com a gente já vai pensando nos nossos argumentos antes de falar. Então, a gente precisa aprender mesmo a se disponibilizar para a escuta. Eu falo que uma coisa que qualifica muito a escuta e que nós estamos praticando justamente o contrário é a ausência do julgamento. Porque a gente escuta já julgando, com o olhar a gente julga. Então, quando a gente aprende a eliminar julgamento na escuta, né, nas nossas feições ao escutar, a gente também está ampliando aquela comunicação, a comunicação fluindo mais, as relações ficam melhores, com mais qualidade, a gente troca mais. E as relações, Letícia, elas são a base da nossa saúde emocional. Quando a gente vai estudar resiliência, por exemplo, que a gente vê pessoas que lidam melhores com situações difíceis, a gente percebe que essas pessoas que são resilientes, elas são pessoas que têm melhores relações com mais qualidade. Então, olha só, a escuta beneficia a comunicação beneficia as relações, e as relações beneficiam a nossa saúde. E quando a gente escuta outra pessoa, costuma sentir aquela necessidade de dar uma solução para o problema ou ter a resposta certa para aquele momento. Tem também algumas dicas para isso. Essa vontade, esse ímpeto nosso de dar solução, porque nós vivemos num momento prático do mundo, né? Então, a pessoa conta uma coisa para a gente quer dar uma solução. Mas eu convido as pessoas a experimentarem, só deixar a pessoa falar, pergunta para aprofundar. O que mais você tem de me falar sobre isso, Letícia? Então, como você está sentindo sobre isso? Você me fala, às vezes eu resumo o que você me disse, eu mostro que eu estou te ouvindo. Só isso faz toda uma diferença. Por quê? Porque quando a gente está pensando uma coisa, ela tem um efeito emocional. Eu não sei se você já passou por isso. Estava pensando em escrever sobre algo, pensando, a coisa não saía. Quando você começa a falar, a ideia vem. Quando a gente fala, o processo cerebral e emocional é diferente. Então, só da gente permitir que a pessoa fale, ela já se encontra mais. Ela já, como se viesse uma luz. Então, a gente aprende a estar atento, às vezes repetir, às vezes resumir, às vezes falar, então você tem essa possibilidade, essa e essa. Sabe, a gente vai só clareando. O nosso papel de ouvinte é clarear o que a pessoa nos disse. E a escolha é dela. O Mundo FG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Se cuide!